Glória a Deus. Aplauda Jesus com alegria. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Graças damos ao Senhor nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Recebam todos a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja para a gente ler a palavra de Deus. O tempo bastante depressa. A gente sabe que cada segunda-feira a gente tem uma jornada aqui na palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 13. E a gente vai falar sobre o obreiro e a sua conduta. Talvez alguém pergunte, pastor, mas então esta palavra tinha que ser só para obreiros, né? Negativo. Há muitos motivos para todos nós ouvirmos esta palavra nesta noite. Primeiro que é importante que aqueles que ainda não são obreiros tenham o desejo de ser. Sim ou não? Então hoje nós vamos entender, você vai entender um pouquinho sobre o que é ser um obreiro, a responsabilidade que um obreiro carrega em seus ombros. É muito importante para todos nós entendermos, porque a vontade de Deus é que mais e mais obreiros se levantem na sua seara, obreiros com compromisso, obreiros fiéis, que vão honrar a confiança recebida do Senhor. Abre a tua Bíblia, por favor, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12, diz assim: mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Levante a palavra de Deus. Levante a palavra de Deus neste momento. Vamos pedir para Deus preparar os nossos corações para recebermos a sua preciosa e poderosa palavra. Meu Deus, prepara agora nossos corações para que possamos entender a tua palavra. Prepara agora o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, Senhor, ser guiados pelo teu Espírito. Meu Deus, prepara-nos, dá-nos prontidão ao ouvir, dá-nos, meu Deus, dedicação a praticar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça seja mais uma vez derramada sobre a tua igreja, por meio da ministração da tua palavra, que somente o Senhor seja glorificado em tudo, tudo aqui é para a tua glória. Meu Deus, que o Senhor cresça e eu diminua. Meu Deus, ministra em meu coração também, ministra sobre todos nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor Jesus, aplaude ao nome do Senhor Jesus Cristo com muita alegria. Isto, aplaude ao nome do Senhor Jesus. Preste atenção, meus irmãos, na preciosa palavra de Deus. Nós vamos nesta noite entender um pouquinho sobre a responsabilidade do trabalho de um obreiro, e nada melhor do que a gente meditar nas palavras de Paulo. Paulo não foi apenas um obreiro, eu posso dizer que Paulo foi o obreiro, é um grande exemplo de obreiro para nós. Paulo atendeu ao chamado de Deus, e atendendo ao chamado de Deus, ele teve muitos desafios. Paulo venceu os desafios, e o texto que nós lemos na leitura do textuário, ele fala sobre justamente o momento em que Paulo está sendo desafiado na igreja de Corinto. E o que Paulo vai fazer, nós já vamos entender mais à frente. Paulo faz de tudo para que ninguém, em nenhum momento, pudesse querer macular o seu ministério. Paulo, ele vai tomar iniciativa para prevenir que alguém tenha ocasião contra ele. Pelo que nos parece, Paulo está abrindo mão até de direitos que ele tinha. Paulo não estava errado,
mas devido a algumas situações que estavam ocorrendo dentro da igreja, Paulo preferiu evitar que de qualquer forma a sua apresentação como um obreiro, como um servo de Deus, fosse manchada. De antemão nós dizemos que é muito importante todos aqueles que estão diante da obra do Senhor estarem atentos com o seu testemunho. Nós temos, eu poderia dizer que nós estamos vivendo em tempos delicados, quando nós falamos na qualidade dos obreiros. É um tempo difícil, porque nós vivemos tempos maus, tempo em que o pecado tem se manifestado de uma forma muito grande, a iniquidade, o engano. Nós entendemos que a cada dia a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se aproxima. E repito, uma das provas de que a vinda do Senhor se aproxima é o engano, é a mentira, são os falsos profetas, são os falsos mestres que estão por aí. Os tempos são difíceis, os tempos são delicados, como diz o nosso manual bíblico. Se torna muitas vezes, até difícil para se discernir entre o verdadeiro e o falso, entre aquele que é o verdadeiro e aquele que não é o verdadeiro. Mas a postura de um obreiro, de um pregador, de um pastor, vai ser revelada pela sua responsabilidade, daquilo que ele assumiu como um servo de Deus, como um ministro do Evangelho. De antemão nós temos que lembrar também que a avaliação de um obreiro, de um pregador, de um pastor, ela não se faz apenas olhando para ele enquanto está no altar, enquanto está ministrando, enquanto está pregando. Até porque, olhando apenas por este critério, repito, se tornaria muito difícil até nós distinguirmos o falso e o verdadeiro. Claro que alguns que até na sua pregação já se distanciam totalmente da verdade, nós já podemos identificar. Mas há alguns que, se olhar ele apenas no altar, você vai dizer: é um santo homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo de Deus. Porém, há muitos danos que são causados quando esses homens que se passam por pregadores, que se passam por obreiros, têm a sua conduta reprovável, têm a sua conduta fora dos parâmetros bíblicos, e acaba se tornando como um empecilho pela sua atitude deselegante dentro da obra de Deus. Precisamos refletir sobre o que é o trabalho de um obreiro. E quando eu falo de obreiro, eu falo de todos que trabalham na obra de Deus. Pregar não é o único trabalho na obra de Deus. Infelizmente, há muitos que brigam por poder estar usando um microfone, há muitos que brigam por poder ter uma oportunidade aqui na frente. Mas quando falamos de obreiro, de trabalho na obra de Deus, precisamos levar em consideração que há muitos trabalhos a serem desenvolvidos, há muitas atividades a serem desenvolvidas. Tudo aquilo que diz a respeito do reino de Deus, tudo aquilo que diz ao respeito do trabalho pela obra de Deus, pela salvação de almas, pela edificação da igreja, pela construção da fé da igreja, são trabalhos inerentes ao obreiro. E repito, isto vai além do púlpito. Eu digo muito mais, é muito mais até fora do púlpito do que aqui, porque os cultos duram poucas horas ou poucos minutos, mas o trabalho ele é amplo, a obra de Deus ela é ampla. Precisamos pensar na magnitude, na grandeza, na dimensão que representa o trabalho de um obreiro. E quando nós pensamos na grandeza desse trabalho, nós somos também tomados a refletirmos sobre a necessidade urgente de que Deus levante novos obreiros. Jesus Cristo dizia: rogai ao Senhor da seara
que envie trabalhadores, que envie ceifeiros. Por isso eu disse, é importante todos nós refletirmos hoje nesta palavra. Estamos falando de obreiro, da conduta, da vida do obreiro. E sei que aqui a maioria não são obreiros ainda, mas é importante que você, ouvindo a palavra de Deus e pensando em tudo que a gente está dizendo aqui, que você nesta noite se desperte e dizer: eu vou ser um obreiro na casa de Deus. Até ao você ouvir que existem maus obreiros, é um motivo para você olhar este mau exemplo e dizer: puxa vida, eu vou fazer o contrário. Se existem maus obreiros que estão sendo empecilhos para o reino de Deus, que estão sendo empecilhos para o evangelho de Jesus Cristo, então significa que precisa de mais verdadeiros obreiros para fazer o contrapeso, e que não falte a pregação do genuíno evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Quanto mais eu vejo o mau exemplo, mais eu vejo a necessidade de eu pregar a palavra de Deus como ela é. Precisamos orar para que Deus desperte no meio de nós mais e mais pessoas com esta sede, com esse desejo de querer trabalhar na obra de Deus. Eu oro para que Deus desperte em meio à nossa juventude, que eles tenham esse desejo de serem obreiros na casa de Deus, de serem pastores, de serem pregadores, de serem ganhadores de alma, porque nós sabemos que o tempo passa e de repente passa a nossa vez, né? De repente a gente já chega num ponto em que a gente já não possa mais fazer, somos limitados, somos seres humanos, somos finitos aqui nesta vida. Nós precisamos orar constantemente de que Deus desperte a nova geração para se colocar na posição, para entrar no campo de batalha, para se dispor ao reino de Deus, para entender que há uma necessidade urgente. A obra de Deus não pode parar. Roguemos ao Senhor da Seara, que desperte a nossa geração a trabalhar pelo evangelho. Com todo respeito, sei que não é o nosso caso, mas a nossa juventude precisa muito mais do que entretenimento. Nossa juventude precisa muito mais do que música que faz eles pularem. Nossa juventude precisa muito mais do que ações que abonem aquilo que parece comum e aceitável ao mundo. Nós, como obreiros, como pastores, como trabalhadores, precisamos incentivar esta geração para arregaçar as mangas, assim como nós já fizemos no passado. Eu sei que eu falo hoje com pastores, que você começou a tua caminhada ainda enquanto jovem. Alguém te incentivou, alguém te motivou, alguém foi o teu exemplo. Então hoje vamos fazer o mesmo, para que Deus levante dentre nós jovens cheios do Espírito Santo, jovens cheios do poder, cheios da graça, que vão assumir a responsabilidade, que vão pregar a palavra, que serão pastores, missionários, evangelistas. É isso que eles precisam. Que conversa fiada é essa, meu Deus do céu, de que para a gente manter os jovens na igreja tem que deixar bem molezinha assim, bem molinha assim, bem, sabe, bem de qualquer jeito. Se a gente não tomar cuidado e não preparar a nova geração, dentro de poucos anos vai ter quem nos substitua. Esse era o problema de Israel, eles não preparavam a nova geração, e de repente padeciam. Oremos por isso, estejamos atentos a esta responsabilidade. Este não é o tema principal, eu parei muito tempo para falar sobre isso, mas é porque é necessário. Temos 3 objetivos dentro desta lição. Primeiro, pensar sobre a importância de ser um obreiro. Não é qualquer coisa não, é importante ser um obreiro sim. Não é apenas porque colocou um paletó e uma gravata, não, é importante ser obreiro. Onde os obreiros têm falhado, se nós temos errado, vamos corrigir aqui hoje. E vamos falar sobre o empenho em se tornar um obreiro fiel, um obreiro de confiança para Deus e para a sua obra. Preste atenção. Temos uma curiosidade aqui em nosso manual bíblico. Estamos na última aula, aula de número 13 deste manual bíblico, a vida cristã andando nos passos do Senhor Jesus. Alguns pensam não ser mais necessário admoestar a sã doutrina, a palavra de Deus como ela é. Como eu disse, estamos em uma
franca tendência de mais e mais flexibilizações, e a pregação de admoestação, de repreensão, ela parece já não ser muito bem-vinda nessa geração, parece estar em desuso, parece estar fora da moda. Mas o que a palavra de Deus diz para nós? Será que isso está correto? Tito, capítulo 1, versículos 7 ao 9, vai dizer para nós: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Reter é segurar, reter é abraçar, de uma forma que ninguém possa tirar das tuas mãos. Tito era um pastor, nós já meditamos sobre a vida de Tito, inclusive ele era um pastor jovem, que estava responsável pelas igrejas na ilha de Creta, mas Paulo dizia para ele: Tito, não abre mão da doutrina, não abre mão da fé, não abre mão do ensino, retende firmemente, seja fiel à palavra de Deus. Em todo tempo é tempo de guardar a verdade, guardar a palavra, guardar a doutrina do Senhor. Não está fora de moda, não. Fora de moda é ficar fora do céu. Fora da moda é ficar fora da vontade de Deus. Fora de moda é naquele grande dia ter uma grande decepção. Isso é que vai ser feio. Mas como é que o obreiro vai reter esta palavra? Como é que ele vai ensinar esta palavra? Com grosseria, com ignorância? Não. Paulo vai dizer nos versículos 7 e 8 que este obreiro tinha que ser humilde, não soberbo. Tem gente que pensa que só ele é santo, que só ele faz as coisas direito, que só ele faz certo. Está exaltado, já errou. Paulo diz que o obreiro precisa ser moderado. Isso nos fala de um fruto do Espírito, do fruto do Espírito, que é a temperança. Tudo tem uma medida certa. Se você aguar demais uma planta, ela morre, não é assim não? É ou não é? Não tem uma dosagem correta para aguar a planta? Então o obreiro tem que ser moderado. Não que a gente vai moderar o teor da verdade, a verdade não pode ser alterada. Mas se nós não tivermos sabedoria para como nos ensinar a verdade, nós não conquistaremos a atenção daqueles que precisam aprender a verdade. O obreiro que ensina a verdade precisa ser justo e santo. Ou seja, primeiro ele tem que dar o exemplo. Quantas pessoas que são cheias de doutrina para pregar, mas não para viver? Gente que é cheio de sal para jogar nos outros, mas na sua vida não tem uma gota de sal, 1 grama de sal, está doce, sabor de mel. Que nós possamos aprender com a orientação que Paulo deu para Tito. Precisamos reter fielmente a palavra de Deus, sendo humilde, não somos melhores do que ninguém. Precisamos ser moderados, cuidado com exageros, e mantendo a nossa conduta, a nossa vida sempre em justiça e santidade, para que além das nossas palavras, também o nosso comportamento seja uma grande pregação para a nova geração. Seja exemplo. E agora aqui no desafio do nosso manual bíblico, nós temos a resposta da leitura do texto áureo, onde nós lemos há pouco tempo, e o que Paulo estava dizendo, que ele iria cortar a ocasião. Quais eram as acusações que Paulo estava evitando? Está aqui. Paulo não quis ser pesado a uma igreja, a igreja de Corinto. Era uma igreja problemática, você sabe disso. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 9. Paulo começa perguntando: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, e ainda me guardarei. A igreja de Corinto dá problema em tudo. E Paulo, sabendo daquela igreja problemática, a igreja de falatório, igreja de fofoca, igreja de contenda, o que ele disse?
não serei sustentado pela igreja de Corinto. Paulo todo o tempo foi sustentado em suas viagens, sempre foi sustentado pelas igrejas. Paulo disse: digno é o trabalhador do seu salário, não tira o alimento da boca do boi enquanto debulha. Paulo disse isso. Mas da igreja de Corinto ele não quis receber nada, nem um centavo. Por quê? Porque sabia que seria motivo de murmuração. Então ele abriu mão do direito que ele tinha, e mesmo assim a igreja estava murmurando. Paulo diz: eu não despojei vocês, outras igrejas me sustentaram, eu tive necessidade, mas não fui pesado a vocês, pois eu não queria ter problema com vocês. É o que Paulo está dizendo. Mas mesmo assim naquela igreja tinha gente que fazia de tudo para sempre fazer confusão. Mas Paulo é obreiro fiel, e da parte dele, ele faz de tudo para que, se alguém murmurar, que murmure sem motivo. Agora eu pergunto para você: tem como a gente evitar que alguém que quer falar mal da gente fale? Tem como? Tem como evitar? Tem gente que gosta de falar mal dos outros, sim? Tem ou não tem? Não, claro que não tem no Ceará, tem só em outros estados. Aqui no Ceará não tem. É que você nunca saiu do Ceará, mas o dia que você sair você vai descobrir. Aqui não tem não, né? Não, tem não. Então, né? Tem gente que a comida dele é falar mal dos outros. O café da manhã, o almoço, a merenda, o jantar dele é falar mal de alguém. Se ele não falar mal de alguém, ele passa mal. Tem como a gente evitar que esse tipo de gente fale de nós? Não, ele vai falar, vai dar um jeito. Mas que nós nunca venhamos a dar motivo. Se quiser falar, que fale, que invente uma história, que crie qualquer coisa, mas que façamos como Paulo, que como obreiros da casa do Senhor, como servos de Deus, venhamos cortar qualquer ocasião para aquele que queira falar, que fale então pelos cotovelos, mas que eu e você tenhamos sempre um testemunho fiel. Leitura bíblica em classe. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, bispo aqui pode ser pastor, ancião, enfim, presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A lista de requisitos para ser um obreiro é grande. Oxalá tivéssemos tempo e oportunidade para a gente refletir sobre cada uma delas, mas nesse caso eu vou deixar de lição de casa. Você na sua casa lá vai pegar, o pastor falou para eu estudar esse texto, pois então você vai pegar lá e vai entender cada um desses adjetivos, cada uma dessas qualidades. O que eu digo de antemão é que representar o reino de Deus não é brincadeira não. Não é só dizer pronto, agora eu sou um pregador. Não, não é só isso não. E agora eu decorei uma pregação do pregador famoso, agora eu posso subir no altar e pregar já. Passei a tarde inteira decorando a pregação no YouTube, já posso ser pregador. Será que é só isso? Sou inteligente, agora já posso ser pastor. Será que é só isso? Não. Paulo está dizendo, há critérios que nós precisamos considerar para que sejamos obreiros aprovados no reino de Deus. Há uma responsabilidade muito grande, há uma seriedade muito grande em representarmos o Senhor Jesus.
Introdução ao comentário. Infelizmente a mídia tem se servido dos maus obreiros. Eles nunca falam daqueles que fazem as coisas direito. Você nunca vai ver a mídia falar dos pastores honestos, falando dos pastores que entregam a sua vida pelo Evangelho, falando dos pastores que ficam doentes pelo tamanho cuidado que tem com a igreja. Não vão falar dos pastores que estão emagrecendo. Isso aí eles não falam não, né? Agora, sempre que eles encontram um deslize, é como se fosse um troféu na mão deles. Pastor da igreja, né? Ainda bota o nome da igreja, como se a igreja tivesse culpa. A igreja tem culpa se há alguém desonesto no meio dela? Tem culpa? Não, a igreja não tem culpa. A igreja parte sempre do princípio de que aqueles que estão trabalhando, que estão pregando, são homens de Deus. Mas de repente o joio não consegue se esconder durante muito tempo. De repente o engano não consegue se esconder durante muito tempo, e acaba aparecendo. O próprio Deus permite. Jesus disse: é necessário que haja os escândalos. Não vai acabar, vai ter. Até Jesus voltar vai ter escândalo. Você vai ouvir falar de gente que parecia crente e não era. Você vai ouvir falar de gente que pregava a palavra, mas não era crente. Você vai ouvir falar de gente que você ouviu no altar de Deus, que pregava a palavra de Deus, era aparentemente usado por Deus, mas de repente foi descoberto uma má conduta. Jesus disse: é necessário que haja escândalos, mas não vai ficar por isso mesmo. Ai daqueles pelo qual vier o escândalo. Infelizmente, para a mídia, para a sociedade secular, isso é uma maravilha. Aí eles aproveitam para denegrir a imagem de Cristo e para desacreditar aqueles que são verdadeiramente fiéis. Quem entende, diga glória a Deus. Aí eles pegam este percentual como amostragem e querem colocar no mesmo pacote todos os outros. Mas nós sabemos que isto é a palavra de Deus. Nós sabemos que onde há verdade vai aparecer o engano, onde há o correto vai aparecer o incorreto. Mas por outro lado, eu e você sabemos que o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro obreiro da casa de Deus, deve ser sim respeitado pelo seu trabalho, deve ser respeitado pela honra que ele carrega, pelo trabalho que ele presta, porque um homem fiel, ele impacta o lugar onde ele está, não apenas a sua igreja, mas também a sua família e toda a sociedade. Onde ele estiver, um homem fiel vai fazer a diferença, é digno de ser honrado. E repito, não apenas na igreja, mas onde ele estiver. A história é cheia de homens que fizeram a diferença, que impactaram a sua geração. Podemos falar de João Calvino, não concordando com a teologia dele, mas ele deu um bom testemunho como obreiro. Repito, não concordando com a teologia dele, mas o testemunho dele de cristão foi ótimo. Através da sua conduta, das suas pregações, o índice de criminalidade na sua cidade caiu, porque as pessoas começaram a se converter por sua pregação. No entanto, queriam colocá-lo como governante da cidade. Charles Spurgeon é um grande exemplo. Os teatros, cinemas começaram a se transformar em igrejas na sua época, porque por sua pregação multidões se aglomeravam para ouvir a verdadeira pregação do Evangelho. Quem me entende, diga glória a Deus. O verdadeiro obreiro, pregador, levador do Evangelho, ele vai impactar onde ele estiver, não apenas aqui dentro, mas muito mais do lado de fora. Será notório, será perceptível o seu trabalho, a sua contribuição dentro do reino de Deus. A gente tem que trazer um impacto positivo para o meio ao qual nós estamos inseridos. Mas o que é ser um obreiro? Temos a resposta: obreiro é aquele que trabalha na obra. Claro que isso é lógico, né?
E nesse caso falamos do obreiro que trabalha na obra de Deus, tendo as duas frentes, o trabalho pastoral, o trabalho ministerial. Dentro do trabalho pastoral, ele apoia as atividades práticas da igreja. Repito, há muito trabalho a ser feito dentro da obra, dentro da igreja. Ele apoia, ele trabalha, ele está incluso, não é indiferente. Não tem como a gente dizer que é obreiro se a gente ficar de braços cruzados. O obreiro é alguém que está envolvido, onde precisa, onde necessita, ele está disponível, ele está disposto às atividades, no que tange a obra de Deus. O obreiro, ele trabalha na frente ministerial, ele tem a responsabilidade por cumprir e também por fazer cumprir as normas, os procedimentos. Todo ministério, toda instituição tem as suas orientações. Se não tiver regra, se não tiver orientação, é bagunça. Nós, como obreiros, somos os primeiros a dar o exemplo em obediência. Nós, como obreiros, os trabalhadores, aqueles que estão à frente da obra, à frente de departamentos, devem ser os primeiros por zelarem pelo cumprimento da palavra, pelo cumprimento da doutrina, pelo cumprimento das normas. Não podemos ser obreiros murmuradores, que dão mau exemplo para aqueles que ainda estão aprendendo, que ainda estão crescendo. Nós, como obreiros da obra de Deus, devemos ser os primeiros a mostrar a boa conduta e a obediência àquilo que nós fazemos parte. Se estamos em uma igreja, se estamos em um ministério, isso é um sinal que nós estamos, pelo menos teoricamente, de acordo. Temos que mostrar o bom exemplo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não tem aqui no Ceará, mas em outros lugares tem. Obreiro do ministério que fala mal do ministério. Você acha que isso está certo? Faz parte do ministério, teve oportunidade no ministério, prega no ministério, Deus abençoa ele no ministério, mas fala mal do ministério. Às vezes tem uns que são tão descarados que falam até em cima do púlpito. Eu tenho certeza que você nunca viu isso, mas eu já vi na minha humilde vida. Até em cima do púlpito, fala mal da igreja, fala mal da diretoria, fala mal do pastor Júlio. Não, do pastor Júlio ninguém fala mal não, com certeza. Havia um ditado lá na minha terra, um amigo meu disse uma vez: quanto mais falam mal de mim, mais eu engordo. Então no meu caso ninguém está falando mal de mim, só estão falando bem. Diga glória a Deus. Se for por essa teoria, então aqui no Ceará não acontece essas coisas não. Mas preste atenção, irmãos. Se nós estamos em uma igreja, estamos em um ministério, por que nós vamos difamar? Quem concorda, diga glória a Deus. Jesus está nos abençoando aqui. Quantos milagres nós já recebemos. Deus nos dá oportunidade, somos obreiros, somos pregadores. Você que é pastor, você que tem uma responsabilidade, que nós possamos obedecer, não sejamos murmuradores, não sejamos propagadores de fermento e de fofoca, meu Deus do céu. O obreiro, ele representa um elo entre a igreja e o pastor. Igreja aqui, membros e visitantes. Como assim? Porque o pastor está aqui, os obreiros estão aí no meio da igreja. Teoricamente, os obreiros são as pessoas que interagem com toda a igreja. Os obreiros têm essa responsabilidade de expor as necessidades da igreja ao pastor, como diz o nosso manual bíblico, porque eles estão mais à frente de tudo que está acontecendo. Muitas vezes, para um só ver tudo é muita coisa. Você não imagina o quanto nós pastores somos cobrados. Tem muitos pastores aqui nesta noite, os pastores das sucursais estão com a gente aqui. Talvez também temos aqui pastores de anexos, e você sabe o que eu estou falando. Nós somos cobrados demais de tudo. Não que queremos nos esquivar, mas os obreiros estão na igreja também para dar este suporte. Quem concorda, diga glória a Deus. Para identificar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, e levar a necessidade até o pastor da igreja, e fazer parte da solução. Quem concorda, diga aleluia. Ao mesmo tempo também que ele traz as necessidades até o pastor, aquilo que ele identifica enquanto ele está no meio da igreja, enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está cooperando,
ele também tem a responsabilidade de fazer com que aquilo que sai daqui chegue até aí, e fazer que seja compreendido as orientações que são passados ao trabalho ministerial, ao trabalho pastoral. Um terceiro ponto também muito importante ao trabalho do obreiro é a sua atenção quanto à ordem do culto. Não que ele vai prever por adivinhação, mas um obreiro vigilante está atento, de tudo que vai acontecer. Sim ou não? De vez em quando acontece, de alguém querer subir aqui no altar e pegar o microfone da gente. Vocês já viram isso, algumas vezes. Os obreiros têm que estar atentos a qualquer coisa que possa tirar a atenção do culto. Sim ou não? Tudo isso faz parte do trabalho do obreiro, estar atento ao bom andamento do culto, à liturgia do culto, como está discorrendo o culto, qualquer coisa que possa atrapalhar a atenção dos membros ao culto. Os obreiros estão para servir. Quem concorda, diga glória a Deus. Há muita responsabilidade, há muito trabalho. Deixa Deus te usar como um obreiro de valor. O apoio pastoral e ministerial dos obreiros, proximidade dos membros e visitantes. Vamos entender esses dois aspectos do trabalho do obreiro. Esses dois aspectos exigem excelência. Pastor Júlio, o que é excelência? É fazer o melhor. Excelência é procurar fazer mais do que o bom. O bom é inimigo da excelência. Quando a gente diz, já está bom, a gente não chega na excelência. O obreiro, ele se empenha para trabalhar com excelência nas suas responsabilidades. Apoio ministerial, apoio pastoral e na proximidade, neste contato, neste elo que nós aprendemos. Sempre cuidando para nunca deixar uma impressão negativa diante do público. Ele tem exemplo no seu tratamento, exemplo para os demais membros. Os membros podem se basear na conduta, na vida de um bom obreiro. Não é precipitado no seu tratamento. Sempre quando eu penso em bom comportamento de obreiro, eu me recordo dos servos de Salomão, quando a rainha de Sabá foi visitá-lo. Diz a palavra de Deus, dentre muitas coisas que chamou a atenção dela, além das palavras de sabedoria que ela ouviu dos lábios do rei Salomão, da riqueza, da glória do reino que ela contemplou, ela também ficou extremamente admirada com a educação, com o assentar, com o levantar dos servos de Salomão. O bom obreiro, ele se torna um exemplo, uma referência dentro da casa de Deus. Você obreiro pensa que não, mas as pessoas que vêm ao culto, os membros, os visitantes, observam o seu bom trabalho, seu bom comportamento, seu bom tratamento, a sua recepção quando alguém entra na igreja. Sejamos exemplos, estamos sendo observados. Estamos sendo observados. Tem gente que na recepção só olha quem passa. Já tem gente que recebe com excelência. Apesar que a gente está podendo abraçar ultimamente, mas boa noite pode falar sim ou não? Pode ou não pode? Pode falar boa noite? Pode? Boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade, sente-se logo ali. Precisa de água, tem o bebedouro ali. Precisou ir no banheiro, o banheiro é ali. Pensa que não, mas essas coisinhas, um comportamento como este, uma pessoa que vem a primeira vez na igreja, vai ficar admirada como a rainha de Sabá e vai dizer, meu Deus do céu, naquela igreja tem pessoas educadas, naquela igreja tem pessoas que recebem bem a gente, meu Deus do céu, o obreiro falou comigo, eu me senti em casa, eu me senti muito bem. Quem concorda, diga glória a Deus. Sejamos referência em nosso bom trato, sejamos referência em nossa recepção, na maneira de tratar as pessoas. Se precisar abordar alguém, se precisar falar com alguém, tem educação, sabe como dizer, sabe como falar. Quem me entende, diga aleluia, diga glória a Deus. Não é na ignorância, não é no maltrato. Se alguém sai da conduta correta do culto, o obreiro excelente, ele sabe como abordar. Quem está me entendendo, diga aleluia. As pessoas estão observando. Pastor, mas isso não é coisa para falar só na reunião de obreiros? Não, é para falar aqui. Pastor, mas tem visitante ouvindo? Pois é, para o visitante saber que a gente ensina os nossos obreiros também, e que se ele quiser também fazer parte desta igreja, ele vai ser bem-vindo também, para ser mais um obreiro na casa de Deus.
Aplauda Jesus Cristo. No seu apoio pastoral e ministerial, precisamos lembrar que o mau exemplo, o obreiro de mau exemplo não é bem-vindo. O bom obreiro é como Paulo, se esforça ao máximo para não ser reprovado naquilo que faz. Paulo já havia feito tanto no seu ministério, mas ele disse que temia, após ter feito tudo, ainda ser reprovado. Pare para pensar comigo. Se Paulo, que foi Paulo, foi apedrejado pelo Evangelho, que por 3 vezes sofreu quarentenas e açoites menos um, que foi perseguido como ele foi preso várias vezes, quase morto, teve medo de ser reprovado. Imagine nós. Não é para a gente refletir? O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Os irmãos concordam comigo? Se Paulo, que era o Paulo, estava com medo de ser reprovado, imagine nós, meus irmãos. Que nós possamos ter o cuidado que Paulo tinha, fazer cada dia com mais diligência, cada dia com mais amor, para que no final de tudo, Deus venha reprovar o nosso trabalho, que isso não aconteça, que tenhamos zelo pelo nosso compromisso com a obra de Deus. Pessoas relaxadas não são dignas de assumir responsabilidades na igreja. Jeremias 48:10 vai dizer: ai daquele que conduz a obra de Deus relaxadamente. Ah, meu Deus do céu, se for para fazer relaxadamente, é melhor não fazer. Tem gente que dá desculpa: pastor, ninguém faz mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito. É para a igreja mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito. Tem gente que pensa que ele faz para o pastor, mas não é para o pastor, é para Deus que a gente faz. E se a gente faz de qualquer jeito, a gente está fazendo de qualquer jeito, é para Deus. Um obreiro deve zelar sua função com esmero e zelo. Esmero nos fala de algo que é polido, algo que é lixado, sabe? Isso é esmerar-se, é estar pronto para ser sempre melhor para Deus, apresentar a excelência para Deus. Isto é esmero, é zelo, é cuidado, é amor por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Cuidado, um deslize pode manchar a imagem da igreja. Repito, assim como eu disse do bom obreiro, que se torna uma referência para a igreja, e que alguém que vem a primeira vez se simpatiza com a igreja porque foi bem recebido. Se ele for mal recebido, ele talvez nunca mais volte à igreja. Eu sei que tem coisa que é triste, mas tem coisa que já aconteceu, muito ruim. Pessoas reclamarem: pastor, eu cheguei na igreja, me olharam dos pés à cabeça, pensei que eu me engoli com os olhos. Pastor, eu cheguei na igreja e começaram a cochichar sobre mim, começaram a falar de mim, pastor, só porque, enfim, se a gente der o bom exemplo, a gente está somando na obra de Deus, mas a gente não dá o bom exemplo, a gente vai causar escândalo. Eu estou falando dos escândalos pequenos, mas tem os maiores também. E que a gente venha evitar de qualquer forma de ser um tropeço para o Evangelho, de ser um tropeço na obra de Deus. Que nós possamos entender que como obreiros, como trabalhadores, como pregadores, enfim, se fazemos alguma coisa para Deus, nós estamos em evidência. Há uma nuvem de testemunha olhando para nós. Precisamos guardar a nossa imagem. Mais do que a nossa imagem, a imagem da igreja, e acima de tudo, a imagem de Jesus Cristo. Levamos a imagem do Senhor, precisamos zelar deste nome. Somos embaixadores de Cristo. E sabe de uma coisa? Que uma vez perdida a confiança, é difícil reconquistar, conforme diz Provérbios 18. Há requisitos para enganjar no ministério, conforme nós lemos na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Deixamos aqui um comunicado importante. É extremamente necessário, baseado nas orientações que Paulo deu a Timóteo, averiguarmos previamente o testemunho daquele que deseja engajar no ministério.
Não é porque apareceu hoje com um sorriso Colgate é que já pode ser obreiro amanhã. Tem que dar uma olhadinha no histórico, porque tem gente que aparece bem bonitinho, bem polidinho, mas se dá uma olhada no que ele fez ontem, a mancha está suja. Tem muitos obreiros que se sujam um lugar e vão para outro. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós não podemos compactuar com o erro. Tem gente que faz tudo, pinta os canecos, faz tudo errado, dá calote, muda de mulher, faz tudo e mais um pouco, aí depois acha outra igreja para congregar. Nós não podemos compactar com isso, não podemos compactuar com isso não. É importante analisar o exemplo. Ah, pastor, mas é uma bênção. Uma bênção? Ah, pastor, mas prega que é uma maravilha. Ah, pastor, é ousado. Ah, pastor, mas ele entrega a profecia que se cumpre. É, mas o testemunho, como é que está? Nenhum sinal abona conduta reprovada de obreiro. Pode pregar fogo cair do céu, levantar paralítico, levantar morto, levantar defunto, fazer diabo cair, mas se não tem bom testemunho, é reprovado e acabou. O que manda é a palavra de Deus. Não vai pelo engano. Cuidado com o engodo, cuidado com o engodo. Vai averiguar o testemunho. Vai dar uma olhada na ficha corrida. De repente está pintando de gente santa agora, né? Mas logo ali atrás escandalizou muito o evangelho. É importante, é melhor você ser quem você é, simples, humilde, mas de bom testemunho. Ah, pastor, mas eu não sou aquele pregador assim que abala tudo. Não precisa abalar nada não, mas tenha bom testemunho e fidelidade, que Deus vai honrar a tua vida. Tenha bom testemunho na presença de Deus, na presença da igreja, na tua família, no teu trabalho. Deus vai honrar você. Não vai em conversa mole, conversa fácil não. Tópico número 3, último tópico, já vamos terminar. Situações que revelam o testemunho do obreiro. Aqui a gente vai ter um raio-x, um gabarito para a gente saber onde é que está o obreiro verdadeiro, onde é que está o fraudulento. Primeiro ponto, número 1, que revela um verdadeiro obreiro, é quando a obediência é provada. A tendência nossa como seres humanos é sermos insubmissos. Desde o jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, nossa tendência sempre é de desobedecer. Mas o bom obreiro é provado por sua obediência. Sabe obedecer? A obediência do bom obreiro é provada. E Satanás tenta todo o tempo para a desobediência. Quem se agrada da obediência? Deus. E quem se agrada da desobediência? Satanás. A não obediência revela a falta do novo nascimento, porque o crente nascido de novo, ele é submisso à palavra de Deus, é submisso à liderança, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Crente que nasceu de novo sabe obedecer, sim ou não? Quantas pessoas que não podem se submeter à liderança, sabe o que faz? Abre uma igreja. Gente que não pode se submeter a uma liderança, o que ele faz? Ele abre uma igreja para ele poder mandar, porque não quer estar debaixo de uma autoridade, não quer prestar conta para ninguém, não quer obedecer ninguém, não quer ouvir ninguém, quer fazer do jeito dele, quer mandar do jeito dele. Preste atenção, mas o obreiro obediente está pronto para seguir orientações, está pronto para obedecer aquilo que for melhor para a obra de Deus, ainda que talvez em alguma coisa até o seu pensamento possa ser confrontado, mas ele sabe que se ele agir em rebeldia, se ele agir em desobediência, ele não é aprovado por Deus. Então é melhor nós darmos o exemplo de em tudo obedecermos. Seja obediente à palavra, ao ministério, às orientações. Jó foi fiel em tudo, não blasfemou. Jesus foi exemplo de obediência. Se a gente não obedecer, a gente está longe da vontade de Deus. Filipenses 2,8 fala para a gente que ele foi fiel, obediente em tudo. Em tudo. Jesus aqui na terra foi submisso ao Pai.
E tem gente que é só voar por aí só, que é só andar aí de galho em galho, de igreja em igreja, catando um pouquinho aqui, catando um pouquinho ali, enganando uma ali, enganando outra ali, mas não quer ter compromisso, não quer ter solo fixo, quer ser itinerante, quer andar para lá e para cá. Outra prova de um verdadeiro obreiro é quando a verdade é provada. Quem mente está seguindo quem? João 8,44, Jesus diz aos judeus: vocês são filhos do diabo, porque estão seguindo o que ele faz. Vocês seguem aquilo que o diabo ensinou vocês, a mentira. O problema é que o mentiroso, ele cai em desrespeito. Uma hora a verdade aparece, sim ou não? Alguém já disse que a mentira tem perna? A mentira tem perna? A mentira tem perna? A mentira tem perna curta. Uma hora a verdade aparece. O Salmo vai dizer para a gente que aquele que usa de engano não prevalecerá na congregação dos justos. Não adianta querer usar de engano, vai ser pior. Lá na frente vai aparecer. E a meia verdade, hein? Não, pastor, eu não menti, só falei a metade da verdade, não dá para falar toda a verdade não. Meia verdade é uma grande mentira. O verdadeiro obreiro não tem meia verdade. O verdadeiro cristão não diz meia verdade, porque meia verdade é uma grande mentira. Não tem nada a esconder. A sua vida é transparente. Jesus disse: sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Independentemente da situação, fale sempre a verdade. É melhor sofrer pela verdade do que desfrutar de uma paz que vem do engano. Falando em verdade, o verdadeiro obreiro pregador, ele sempre defende a verdade. Ele foge do relativismo, porque hoje em dia tudo é relativo. Esse ponto da palavra é relativo, tudo é relativo. Não é azul, não, mas eu acho que é verde. Não, depende, é relativo. O crente pode fazer isso, outro diz não, não pode. Eu digo não pode, outro diz pode. Relativismo. O mundo tenta fragilizar a verdade, tenta enfraquecer a verdade, igual a serpente fez com Eva, está lembrado? A Eva sabia a verdade, ela disse não, Deus disse que a gente não pode comer, e a serpente tentou relativizar, tentou deixar mais fácil. Não, não é bem assim, não foi bem isso que ele quis dizer. Não, não é tanto assim não, você quer obedecer demais, Eva, você está querendo guardar muita doutrina aí, Eva. Quem está entendendo, diga glória a Deus, né? Se fosse nos dias de hoje, a serpente falando: Eva, não foi bem assim não, que Deus disse não, que esse negócio aí que vai morrer nada, está entendendo? Não é esse tipo de conversa que a gente escuta hoje, que isso, não, porque tudo isso para servir a Deus, não precisa, não tem problema não, isso não vai comprometer a tua salvação não. Brincadeira, essa tua igreja é muito exigente. Esse negócio aí de se preocupar com tua roupa, de se preocupar com teu cabelo, de se preocupar com aquilo que você faz, com aquilo que você assiste, isso é demais. Não. Está entendendo como funcionam as coisas? A intenção do inimigo sempre é fragilizar a verdade, mas o bom obreiro, ele protege a verdade de Deus. Não tem nada de meia verdade, não relativiza a verdade de Deus. Ela nunca mudará. Foge da mentira, foge do engano, protesta contra tudo que fere a verdade. Não tem conversa. Não vamos negociar. Não, e acabou. Terceiro ponto que prova um obreiro fiel é a sua fidelidade na família. Sua vida é transparente. E se tem alguém que sabe se a gente é de Deus ou não é, é a nossa família. Pode virar cambalhota no altar, mas a família sabe, a esposa sabe, o filho sabe, eles sabem da gente, sim ou não? Sem contar muitos que nessa brincadeira acaba destruindo a própria família, nessa brincadeira de ser crente mais ou menos, nessa brincadeira de brincar com as coisas de Deus, acaba se desfazendo toda a sua família. Não são dignos de estar à frente da obra de Deus. Paulo diz na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8: não são dignos, pois se não cuidam da obra da família, não devem estar à frente da obra de Deus.
É fácil ser profeta na igreja. Eu quero ver ser sacerdote na família, onde todos conhecem a gente. O primeiro lugar onde a gente tem que ser reconhecido como homem e mulher de Deus é dentro da nossa casa. É lá, é lá. Para a gente terminar, antes de fazer a obra de Deus, é preciso ser uma nova criatura. Antes de ser pastor, antes de ser obreiro, tem que ser crente. Parece antagônico o que eu estou falando, parece um absurdo, parece contraditório dizer isso, mas tem gente que prega a palavra, mas não é crente. Tem gente que sobe no altar, mas não é crente. Revela, profetiza, faz tudo, mas não é crente. Não basta ter carisma. Falsos profetas são extremamente carismáticos, sabem agradar muito bem, sabem dar muito bem o que todo mundo gosta. É preciso ser um cristão autêntico, que não tenha mancha, que seja sincero, que possa ter a sua vida num raio-x, que possa ter a sua vida com uma carta aberta, lida, onde pode puxar para lá, puxa para cá, estica para lá, mas não vai encontrar nada. É como Daniel, é homem íntegro. Pode procurar que não vai achar. Não basta apenas preparo intelectual. Eu sou inteligente, sou bonito. Adianta não. Tem que ter comunhão com Deus, tem que ter caráter, e tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus, porque aquele que está na obra, está na linha de frente contra o combate espiritual. Não brinca com as coisas de Deus, não é coisa séria. Esteja em santidade, esteja com a tua vida no altar, esteja revestido. Não brinca com as coisas sérias não, porque o inimigo não está de brincadeira não. Somente o tempo de prática da palavra de Deus pode estabelecer a nossa fé. Quantos maiores os problemas enfrentados, mais a gente vai tendo experiência na obra, mais a gente vai se desenvolvendo no ministério, e mais a gente aprimora a qualidade do nosso serviço. Que possamos aqui hoje, todos nós, sairmos daqui convictos da nossa necessidade urgente de melhorarmos o nosso empenho na obra de Deus. O Senhor Paulo dizia a Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Se existe o aprovado, existe o reprovado. Eu e você que temos que ter o cuidado de nos apresentarmos a Deus sendo aprovados. Ele está de olho no nosso trabalho, Ele está de olho na nossa atividade. Sejamos sinceros, honestos, esforçados na obra de Deus. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Alguém para aceitar Jesus? Alguém para reconciliar com Cristo? Se tiver, levante sua mão em nome de Jesus Cristo. Venha cá em nome de Jesus, venha cá. Temos uma pessoa bem na frente. Estava afastado, está reconciliando com Jesus hoje. É de coração. Não dá para ficar longe de Jesus, dá não, né? Dá não. Levanta a mão comigo e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu me reconcilio com o Senhor. Me recebe novamente na tua presença. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me ajuda a ser fiel até o último dia da minha vida. Amém e amém. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo. Estão aqui os pastores que vão te orientar. Que Deus abençoe. Aplauda Jesus, aplauda Jesus.